Olá, amigos, olá, companheiros de jornada. Dentre os temas mais interessantes que envolve aí a produção da ciência, do conhecimento científico e especificamente o da geografia, é justamente essa possível diferença, essa ambiguidade, essa dificuldade que existe entre o mundo, da forma como ele é de fato, e aquilo que nós somos capazes de falar sobre ele. De alguma maneira, tudo aquilo que nós falamos é sempre uma mediação, afinal de contas, olhamos o mundo com os nossos olhos, olhamos o mundo com as ferramentas culturais, com as disponibilidades, com as possibilidades que nós dispomos. Podemos imaginar que, no final das contas, o mundo é o mesmo nesses últimos centenas de milhares de anos, mas, de qualquer forma, há um olhar que se diferencia, porque à medida em que nós, os seres humanos, vamos transformando a nossa própria vida, vamos transformando o mundo de uma maneira geral, e essa transformação da vida, que é a transformação do mundo, e a transformação do mundo, que é a transformação da vida, sem dúvida nenhuma também é uma transformação no nosso olhar. Novas palavras, novas maneiras, novos formatos, novas preocupações. Num primeiro momento, colocamos lá a mão na caverna para pintá-la de vermelho e tal, e ela está lá registrando o que aconteceu há milhares de anos. E nós vamos continuando assim. Vamos representando o mundo, vamos tentando identificá-lo, vamos tentando estabelecer este nosso sentido de ser ciente, isto que nós chamamos genericamente de ciência, o estar ciente do mundo, o estar ciente das coisas. E a geografia, sem dúvida nenhuma, é um discurso sobre o mundo, é um discurso da nossa relação com o mundo. Um mundo que vai nos obrigar a viver sobre determinados aspectos, sobre determinadas maneiras, sobre determinadas pressões e sobre o qual nós vamos exercer pressão, nós vamos exercer modificações e vamos estabelecer então uma reorganização completa, absoluta, não é? De tudo que está colocado na superfície dos mares, dos continentes e, de alguma maneira, também em alguns níveis de profundidade dessas estruturas. Muito bem, acontece que falamos do mundo, escrevemos sobre o mundo, pintamos o mundo, fazemos música, fazemos cálculos matemáticos, estabelecemos ferramentas as mais sofisticadas, aceleradores de partícula, vamos identificar inclusive os DNAs, vamos identificar como determinados vírus, como o Covid-19, se emplacam ou se agregam ao nosso corpo para provocar, então, as reações que provocam de uma forma um pouco menos intensa em algumas pessoas, outras simplesmente não sentem nem que já possuíram o tal do vírus e outras vão parar na unidade de tratamento intensivo e às vezes não conseguem resistir à violência de tudo isso. De alguma forma, vamos representando o mundo. E este representar do mundo é que nos permite, por exemplo, construir uma vacina, que é uma representação do mundo, é um discurso que se estabelece num determinado formato e que vai então, pelo menos do ponto de vista daquilo que somos capazes de saber hoje, nos proteger. É interessante que para a geografia não há diferença em relação a isso. Uma das ferramentas fundamentais que nós usamos para construir o nosso discurso é a cartografia. A cartografia é uma ferramenta fundamental. Dificilmente conseguimos fazer uma leitura geográfica sobre o mundo sem que utilizemos da cartografia. Para além disso, o fato de que as pessoas, quando olham para os mapas, também fazem as suas leituras do mundo. Não do mundo enquanto tal, mas do mundo que aparece no mapa. E sabemos que um mapa é como um texto, como uma fala. O mapa é
a leitura de um sujeito ou de um grupo de sujeitos que se faz e que está permeada pela época em que foi feito, pelos interesses que estão, de alguma maneira, definindo o que o cartógrafo quer dizer a partir do momento em que o mapa está pronto, independentemente, muitas vezes, das intenções do cartógrafo. Isso tudo vai ter que se resolver no olhar do seu leitor. Portanto, não necessariamente a intenção do cartógrafo se realiza no imaginário do leitor, mas, de alguma maneira, o imaginário do leitor será estimulado por aquilo que está colocado neste texto, que é o mapa. De alguma forma, essa discussão é uma discussão de suma importância, porque ela estabelece, então, os padrões discursivos, a maneira como falamos do mundo. E a maneira como falamos do mundo, de alguma maneira, também se expressa no formato como escutamos o que se fala sobre o mundo, como enxergamos o que se fala sobre o mundo, como entendemos aquilo que se fala sobre o mundo. Não é à toa que determinadas discussões absolutamente estapafúrdias, como a ideia da Terra plana, acabam fazendo o sucesso que fazem. Não porque elas sejam mais ou menos mentirosas, mas porque, de alguma maneira, elas se estabelecem como um formato lógico, como uma relação linguisticamente resolvida e que se estabelece no diálogo com os seus leitores. Este é o perigo. Este é o nosso punch, a nossa força, a nossa capacidade, a capacidade do humano de criar, então, toda uma estrutura discursiva que possa convencer uns mais e outros menos, provocar mudanças no mundo, criar os mecanismos de uma revolução, ou então agregar milhares em torno de um processo de resistência extremamente violento, em que o tal do mundo acaba se tornando plano outra vez. Não que ele fique plano, porque não importa o que nós pensamos do mundo, ele é aquilo que ele é. O que importa é que aquilo que nós pensamos sobre o mundo é que define, de alguma maneira, o nosso comportamento. E é isso que vai se estabelecer, então, enquanto um sentido de ser do mundo, o sentido de ser de cada um de nós. É nesse sentido que a cartografia vai nos permitir fazer leituras. Cartografias de percursos, cartografias de caminhos, cartografias de países. Não existe nenhuma maneira de conhecermos a totalidade de um país, independentemente do tamanho que ele possua. O que é fundamental para nós é que o traçado de um mapa é aquele que nos permite a representação daquilo que imaginamos que somos. E dentro desse traçado estabelecemos um conjunto de comportamentos. E em função desse traçado vamos à guerra. Em função desse traçado vamos nos sentir seguros. Em função desse traçado vamos dizer que somos ou não somos alguma coisa. E é isso que nos permite então construir um mapa do Brasil sem nenhum indígena, sem nenhum quilombola, e estabelecermos então que ser brasileiro é ser o que somos. Porque ser brasileiro é a negação daquilo que não aparece no mapa. Não está claro, mas é efetivo. É interessante, então, que dentro dessa discussão, como nós fizemos essa semana, tenhamos mapas que se estabeleceram e se definiram antes da própria guerra contra o Paraguai, como diria o Manuel Fernandes. Esta guerra contra o Paraguai, que já estava traçada de alguma maneira do ponto de vista cartográfico. Mas é claro, vamos encontrar exemplos iguais, ou pelo menos muito semelhantes, com intenções muito semelhantes, quando estabelecemos, o Tratado de Tordesilhas. Os caminhos, os percursos, as estradas e os mapas que foram feitos no Império Romano. Os mapas que, de alguma maneira, estabelecem a definição de como seria a partilha da África. São leituras, mas essas leituras definem as nossas vidas. De alguma maneira, é disso que estamos falando
quando falamos de geografia, e é disso que estamos falando quando colocamos sobre a mesa as linguagens que falam da maneira como nós falamos. Um abraço, um ótimo final de semana. Até segunda-feira.